Se fosse um país, São Paulo poderia ser classificada como a 36ª maior economia do mundo, acima de nações como Portugal, Finlândia e Hong Kong. Uma cidade rica, sem dúvida, mas com muitas desigualdades. E para onde São Paulo caminha? Para falar sobre esse assunto, recebemos o cientista social William Nozaki. Seja bem-vindo, William. Obrigado. Bom, o principal centro financeiro comercial do país exibe também algumas regiões com números assim de países bem pobres, né? Bem mais pobres. Para onde a gente caminha em São Paulo, né? Quais são as perspectivas que você vê para os próximos anos? Bom, como você apontou, São Paulo é uma cidade muito grande e exatamente pela dimensão da cidade ela expressa pluralidades de realidades locais muito variadas e uma desigualdade social e econômica muito intensa, né? Tem um problema crônico na trajetória de São Paulo que ele cada vez mais vai se colocando como um desafio que precisa ser enfrentado com mais intensidade nos próximos anos, que é essa distância que marca o lugar de moradia das pessoas e o lugar de trabalho, né? Então isso cria pressões sobre o mercado de trabalho, sobre o mercado habitacional e essencialmente sobre o transporte que organiza o deslocamento entre as pessoas, das pessoas entre suas casas e os seus locais de trabalho. Então a dinâmica da infraestrutura urbana de São Paulo ela precisa ser muito bem cuidada e muito bem observada, porque com esse crescimento da cidade, ela tende a sofrer pressões cada vez mais intensas nos próximos anos, né? Essas mudanças já estão acontecendo, no seu ponto de vista? Essas mudanças já acontecem. Eu acho que isso se expressa na demanda crescente que a gente vem observando ao longo dos últimos anos, na demanda social exigindo melhores condições de transporte público, melhores condições de oferta dos serviços públicos, e tudo isso tem marcado esse cenário de manifestações e de ocupação das ruas, que tem já sinalizado esse desejo por uma cidade com uma infraestrutura melhor organizada. É verdade. Uma pesquisa recente mostrou que quase 70% dos paulistanos deixaria a cidade se pudesse, né? Por outro lado, nós continuamos recebendo milhares de imigrantes, enfim, de refugiados também. Então tem uma parcela querendo ir e uma parcela querendo chegar. Até que ponto é verdade isso mesmo, que a gente deixaria a cidade de São Paulo? Porque eu acho que nós temos uma mania feia de falar mal da nossa cidade, do nosso país, né? Mas até que ponto esse amor e ódio andam juntos aí? Os paulistanos, em geral, são muito rigorosos na avaliação que fazem de si próprios, né? Esse número é muito expressivo de pessoas dizendo que deixaria a cidade, mas é curioso observar que se a gente fizesse uma segunda pergunta, para onde essas pessoas gostariam de ir, elas provavelmente descrevem lugares muito parecidos com São Paulo, pelo menos que tem uma rede de comércio, de serviços, de infraestrutura urbana tão intensa quanto São Paulo. Então, na verdade, esse desejo expresso, indicando que as pessoas gostariam de sair, na verdade, ele traduz uma outra percepção, que é uma necessidade, um desejo, uma demanda de uma melhora na infraestrutura urbana da cidade para que a qualidade de vida possa ser mais funcional e para que os custos possam ser mais baratos. São Paulo vai continuar sendo uma cidade plural e uma cidade de recebimento de muitos migrantes nacionais e internacionais de diversos lugares do país, sem sombra de dúvida, daqui para frente também. Mas essa cidade, que é sinônimo de miscigenação cultural, ainda apresenta uma forte resistência quando o assunto é refugiado, né? Infelizmente, a gente tem alguns setores mais conservadores da sociedade paulistana que são mais avessos aos migrantes, aos refugiados, e, enfim, a todo tipo de chegada do diferente no espaço da cidade de São Paulo. Na verdade, isso é uma leitura que caminha na contramão de toda a história, de toda a trajetória de São Paulo, né? São Paulo é uma cidade plural, São Paulo ela nasce recebendo migrantes e ela é constituída fundamentalmente por uma variedade de cores, de línguas, de culturas que marca a identidade da cidade e isso deve ser preservado como um valor paulistano. É a cara de São Paulo, essa mistura, né? Eu costumo dizer que São Paulo são muitas, né? A gente vê São Paulo, nos últimos anos, como palco de manifestações, das pessoas indo às ruas, participar, cobrar o governo, né? A população que vive em São Paulo se encontrou, se posiciona mais em relação à política? É isso que essas manifestações vêm dizendo para a gente? Eu acho que a gente vive um clima em São Paulo muito importante de construção de uma cultura política, de ocupação das ruas
de enfim, liberdade de expressão, de manifestação. Isso tudo deve ser preservado, evidentemente. E a gente tem um papel fundamental na construção da cultura política brasileira, que é exatamente mostrar que faz parte da rotina democrática as manifestações, a ocupação dos espaços públicos, independente das colorações ideológicas e independente das bandeiras e das reivindicações que estão sendo feitas. O simples gesto de ida às ruas, ele já revela por si só um avanço na nossa construção democrática. Quem vive em São Paulo, então, reconheceu o seu papel na política. De alguma maneira, a gente vive um clima de maior politização e de maior desejo de participação na cidade, sem sombra de dúvida. Bom, sobre cultura e sobre se apropriar de espaços, né, a gente vê isso muito mais. Mudanças vêm acontecendo, né, a utilização dos espaços culturais pelos moradores da periferia, por exemplo, as pessoas indo para as ruas, para curtir a rua. Para onde é que a cidade caminha nesse aspecto cultural? Acho que a população de São Paulo tem demonstrado, do centro à periferia, esse desejo de ocupação dos espaços públicos, esse desejo por criação de lugares onde os diferentes possam se encontrar, a despeito dos conflitos que acontecem e são parte constitutiva da vida urbana. Claro. Né? Mas eu acho que a população tem demonstrado um desejo de apropriação das ruas e de construção de um espírito público mais associativista, mais coletivista e menos individualista do que a gente imagina. Então, você vê assim, um futuro para São Paulo, melhor ou pior? Bom, São Paulo é essa cidade ampla, marcada por contrastes, por contradições. Independente do que vai acontecer com o futuro de São Paulo, uma coisa é certa: o futuro de São Paulo é sempre surpreendente. São Paulo é sempre uma cidade pulsante e sempre traz coisas novas para a gente. Então, eu sempre sou otimista com as novidades e, portanto, sou otimista com São Paulo. Essa cidade é muito legal, né? São Paulo é essa pluralidade de cores, de movimentos, de coisas acontecendo ao mesmo tempo. É uma riqueza cultural, humana, muito bonita, que deve ser preservada, cultivada e saudada. Com certeza. Muito obrigada pela sua Eu entrevista. que agradeço. Obrigado.